Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Dan e sejam todos bem-vindos ao canal Bastidores do Templo. E hoje eu quero conversar sobre algo que aconteceu essa semana. Se você me acompanha nas redes sociais aí no TikTok, no Instagram, e caso você não me acompanhe, já me segue lá, Bastidores do Templo. Eu falo sobre religião, eu falo sobre os bastidores das denominações, né, das igrejas em geral. Enfim, fala um pouquinho sobre história, teologia também, e seria um prazer ter você lá me acompanhando também, tá? Mas vamos lá então. Bom, essa semana aí eu fui surpreendido com uma notícia aí de que o pastor Eliseu não teria gostado de uma publicação que eu fiz a respeito de um episódio que aconteceu envolvendo o nome dele, que foi amplamente divulgado, inclusive, pelas mídias aí, não só a minha página, mas como várias outras páginas também divulgaram, e eu também me posicionei, deixei ali o meu posicionamento, e daqui a pouquinho eu posso comentar um pouquinho mais, mas basicamente, para você que não sabe o que aconteceu, é, o pastor Eliseu teria recebido aí um valor para visitar uma igreja, pregar numa igreja, o que é uma, lamentavelmente, algo comum que acontece dentro das denominações, né, principalmente pentecostais, onde um pregador itinerante aí, ele basicamente visita igrejas para pregar e, e recebe um valor em dinheiro ali, né, um cachê, vamos chamar assim, para ir lá pregar na igreja tal. Recebe as despesas de hospedagem, avião, enfim. Eu acho lamentável isso, né? Deixei meu posicionamento lá no TikTok, no Instagram, dizendo que eu acho que isso é uma prática absurda, que é um comércio, mercantilismo, uma forma de você lucrar com o evangelho. Basicamente foi esse o meu posicionamento. E, para minha surpresa, eu recebi um print dizendo que o pastor Eliseu teria se ofendido com esse meu posicionamento e até contactou um advogado que vai tomar as medidas cabíveis contra os possíveis ataques. Então, eles colocaram isso como um ataque, mas ataque a quem? A pessoa dele? Porque a pessoa dele eu não conheço, entendeu? Agora, se for essa atitude, esse mercantilismo, sim, foi um ataque. E dentro da minha página, realmente, eu ataco o mercantilismo gospel, o lucro que vem de alguns líderes aí, de algumas pessoas que se utilizam do evangelho para receber algum tipo de vantagem, principalmente financeira, mas não é somente financeira, né? Tem gente que recebe várias outras formas de vantagem. E algumas pessoas até não concordam muito, outras concordam, é claro, né? O posicionamento é meio dividido, mas algumas pessoas falam assim: ah, mas ele estudou, ele pode cobrar porque ele estudou. Gente, isso não é justificativa, não, tá? Até porque existem muitas pessoas que estudam. Eu, por exemplo, eu tenho formações e cursos na área de teologia, pós-graduação, leio livros, compro cursos e não lucro com o evangelho. Eu não recebo dinheiro do evangelho. Eu trabalho, tenho meu emprego, acordo de manhã, né, vou para o trabalho, termino tarde, sou professor, entendeu? E não lucro com o evangelho. Então, o meu ataque é justamente a essa forma abusiva que as igrejas modernas encontraram. Lembrando que isso não é uma prática que temos dentro da história da igreja. Uma das minhas pós-graduações, inclusive, é a história da igreja, e a gente não acompanha esse tipo de práticas dentro da história da igreja. Isso é uma coisa mais recente, coisa aí de 50 anos para cá, onde os pentecostais, principalmente, recebiam convites para pregar em outras igrejas, o que isso sempre aconteceu, beleza, né? Vai, prega ali, prega aqui. Só que chegou um momento que agora começou a cobrar em cachê para pregar. Antes era por amor, antes era pelo prazer de pregar a palavra de Deus. Hoje em dia é por dinheiro. E dentro da história da igreja nós não temos missionários, pregadores, presbíteros que viajavam para igrejas que já estavam lá estabelecidas, faziam uma pregação e voltava. Não, negativo. O que a gente tinha dentro da história da igreja era missionários, presbíteros, pessoas que desbravavam uma nova região que não tinha ainda uma igreja plantada, e lá eles começavam uma comunidade, uma igreja do zero, e daí sim recebia algum tipo de suporte para poder se alimentar, mas muitos trabalhavam, a maioria trabalhava,
Inclusive, tem um documento chamado Didaquê que demonstra que as comunidades do primeiro século, segundo século, elas não aceitavam pessoas folgadas, pessoas que iam lá ficar hospedado naquela região, naquela cidade, e ficar comendo de graça. Eles não aceitavam isso. Tem um documento que fala: olha, se o missionário vier para cá, ficar mais de 3 dias aqui e não trabalhar, pode tirar ele do meio de vocês, porque não é de Deus, não. Tá? Então, hoje em dia, nós vivemos uma inversão aí dos valores, do propósito, que é o evangelismo, né? Trabalhar para o reino de Deus. Muitas pessoas estão lucrando através disso e as pessoas vão aceitando isso como se fosse algo totalmente normal. E não é normal, tá? Bom, essa foi o meu posicionamento lá. Então, eu recebi essa notícia aí de que um escritório de advocacia vai tomar as medidas cabíveis. E o que eu posso dizer, meu amigo, se não tivesse tudo errado dentro do meio cristão, do sistema religioso, com certeza canais como o Fuxico Gospel, Bastidores do Templo e dezenas de outros não existiriam. Existe porque há sim aí um abuso, há escândalos, há polêmicas, e esses canais vão continuar se posicionando contra esses abusos, contra esses escândalos, tá? Vocês querendo ou não, vocês podem derrubar o meu canal, amanhã surge mais 10, entendeu? E as pessoas estão acordando, as pessoas estão abrindo os olhos para esse falso evangelho que está sendo pregado aí, tá bom? Bom, era essa notícia que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que tudo se resolva, né, de forma pacífica, até porque eu não quero nenhum tipo de problemas, tá? Esse é o meu posicionamento, basicamente só isso, tá? Não é um ataque à pessoa do pastor, do pregador, até porque eu não conheço. Pode ser que seja até uma pessoa muito boa, uma pessoa querida, mas a forma com que esses líderes aí têm trabalhado recebendo dinheiro, isso realmente eu não concordo, tá bom? Bom, gente, eu vou ficar por aqui. Se você não me segue aqui, já me segue. Deixa um likezinho aí para ajudar o canal. Siga a nossa página, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, TikTok, para dar uma força, tá? Esse canal aqui eu estou começando praticamente do zero. Aí você pode também me dar sugestões, tanto aqui quanto lá no Instagram, tá bom? Que Deus abençoe a todos e a gente se vê no próximo vídeo.